Deus. Mateus 9, nós vamos ler o verso 1 e 2, mas você deixa ela aberta aí, a gente vai falar de outros tópicos aí também, nesse mesmo livro e nesse mesmo capítulo. Mateus 9. São acontecimentos, irmãos, que Jesus realiza na vida de pessoas. Pessoas essas, irmãos, algumas ajudadas a chegar até Jesus. Pessoas essas, irmãos, que chegaram até Jesus sozinhos, por suas perseveranças. E pessoas também que tiveram a sua ida até Jesus, uma tentativa de barrar essas pessoas também de chegarem até Jesus. E durante, irmãos, os nossos dias aqui de oração, nossas campanhas de oração, durante todo o ano que é feito, às vezes a gente se depara com a situação que aparentemente aquilo não vai se realizar, aparentemente aquilo não vai acontecer. Às vezes a gente entrega as coisas nas mãos de Deus, mas a gente entrega nas mãos de Deus acreditando que Deus não pode fazer, de tão difícil que é. A gente entrega nas mãos de Deus porque virou um hábito para o cristão, para o crente, não conseguir resolver. Então a gente ora e a gente apresenta a Deus, mas a gente apresenta a Deus, irmãos, com a desconfiança de que aquilo que nós apresentamos a Deus não é possível de se realizar. E aqui, irmãos, a gente vai ver que as situações, por piores que elas possam parecerem, todas elas, irmãos, têm solução, todas elas é passível de resolução, e nós vamos decorrer aqui alguns textos para poder a igreja entender melhor o que eu estou falando. Logo no início aí, irmãos, a gente vai ter a seguinte palavra: e entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um homem paralítico, deitado em um leito. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, teus pecados são perdoados. Amém, irmãos? E os irmãos prestaram atenção que o verso 2, esse homem deficiente, esse homem doente, ele não vai até Jesus sozinho. Esse homem não tinha capacidade de chegar até Jesus, e o texto diz que e eis que lhes trouxeram um homem paralítico, deitado em um leito. E Jesus, vendo a fé deles, não só do deficiente, do doente, mas também daquelas pessoas que o trouxeram até Jesus. Às vezes, irmãos, a gente passa por momentos nas nossas vidas que a gente ora, mas parece que a oração não passa da altura da cabeça. Quando a gente está com a cara no pó, parece que a oração não tem muito efeito, parece que as coisas não acontecem, parece que Deus não conhece mais a gente, parece que Deus se esqueceu da gente, parece que tudo que a gente faz, Deus não absorve nada daquilo que a gente está tentando dizer e nem mostrar para Deus. Mas o que é interessante, irmãos, é que a gente não pode esquecer de quem Deus é, do que Ele pode fazer, do que Ele pode realizar nas nossas vidas. Nós temos aqui, irmãos, o primeiro relato de uma situação impossível aos olhos humanos.
Mas a situação impossível, quando chegou diante de Jesus, ela foi possível, porque chegou diante daquele que pode trazer a solução àquilo que é insolúvel. E continuando, irmãos, também nesse mesmo capítulo, a gente tem também o acontecimento de uma mulher. Prestem atenção que o primeiro relato desse homem doente, desse homem deficiente, alguém teve que levá-lo até Jesus. E nesse próximo episódio dessa mulher, irmãos, que estava padecendo com fluxo, essa mulher que há muitos anos sofria com aquela enfermidade, nos relata a palavra de Deus que ela tinha um objetivo. A palavra, ela não nos diz que alguém a levou até aquele lugar. A palavra, ela não diz que alguém pregou, que alguém disse. Ela sabia. Qual foi a forma? Eu não sei explicar para os irmãos, eu não tenho como explicar agora para os irmãos. Mas a palavra diz que aquela mulher entendeu que, mediante tudo aquilo que ela tinha ouvido a respeito de Jesus, ela disse: eu vou, se eu conseguir tocar em um pedaço da roupa daquele homem, esse problema que está comigo há tantos anos, esse problema que me oprime, esse problema que me tira do meio da sociedade, esse problema que me bota à mercê da sociedade, se eu conseguir tocar simplesmente na roupa, eu não preciso falar, eu não preciso pedir, eu não preciso que ninguém me leve até a ele, eu só preciso arrumar um jeito de tocar na sua roupa. E presta atenção também, irmãos, que lá no texto, depois os irmãos podem ler, a Bíblia, irmãos, ela vai dizer que ela enfrenta ali uma multidão para poder conseguir chegar até Jesus. Agora imagine, irmãos, aqui a situação daquela mulher, uma mulher que ela estava afastada da sociedade por conta do seu estado, por conta da sua situação. Ela era tida como uma mulher impura, por conta da enfermidade que a acometia, e aquela mulher não podia, irmão, chegar ali naquele lugar com a cara limpa e livre, pedindo licença, dizendo: olha, eu preciso falar com Jesus, eu preciso resolver essa situação, eu preciso que vocês me deixem eu me aproximar de Jesus. Não. Porque ela tocou no manto, irmão, naquele pedaço da roupa que fica perto do chão. Será que era porque ela estava em pé? Eu digo para os irmãos que não. Ela só consegue tocar na roupa, na borda das vestes de Jesus, porque ela estava se rastejando. E presta atenção, como eu falei, a primeira situação, irmãos, o homem chega até Jesus conduzido. Essa segunda situação, ela não precisa que ninguém a conduza até Jesus, ela se esforça, ela vai atrás, ela tem certeza daquilo que ela quer. Ela entende que se ela alcançar o objetivo que veio na sua cabeça de tocar na roupa do Senhor Jesus, automaticamente ela seria curada, como assim fez, a ponto de chamar a atenção de Jesus. Eu não tenho, pastor Rogério, que são estudiosos aí eu não tenho lembrança de Jesus usar ou de um acontecimento como o dessa mulher. As pessoas chegavam para Jesus e Jesus às vezes dizia: eu nunca vi uma fé tão grande, eu nunca vi uma fé como essa. Mas acontecimento como a dessa mulher, eu ainda não tenho conhecimento, eu não sei se há. De chamar a atenção de Jesus sem falar, sem gritar, sem ninguém conduzir, simplesmente pelos seus méritos de fé, chegou-se até o Senhor Jesus, e aquilo que ela almejava, aquilo que ela queria aconteceu no momento que ela toca na roupa de Jesus, a ponto de chamar a atenção de Jesus.
a ponto de Jesus perceber que saiu algo dele que ele não tinha liberado. Jesus não disse, fique curada. Jesus não disse, Jesus sentiu que dele saiu o poder, então Jesus para, ele disse, epa, aconteceu algo aqui que não é comum acontecer. Alguém com uma fé tão grande, alguém sofrendo tanto, alguém precisando de mim a tal ponto de se humilhar, de se rastejar, a ponto de tocar na minha roupa e de mim sair uma virtude tão grande, porque aquilo que ela almejava e a fé que essa mulher tinha, fez com que Jesus a percebesse, sem ao menos, irmãos, ela abrir a sua boca. E tem um próximo episódio também, irmãos, que um certo governante, a sua filha morre, e esse governante vai atrás do Senhor Jesus, e quando o Senhor Jesus, ele chega na casa desse governante, que fala para aquele povo ali que aquela menina não estava morta, que aquela menina dormia, as pessoas riram. Riram de uma forma para ridicularizar não só a Cristo, mas também a fé daquele homem que foi atrás daquele que podia trazer a solução. E Jesus manda tirar as pessoas daquela residência, e depois que aquelas pessoas saem, Jesus vai lá na menina, traz a menina de volta à vida, e aquele momento se tornou uma festa naquele lugar. Mais adiante ainda, irmãos, nós vamos nos deparar também com 2 homens cegos, que clamam a Jesus gritando, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Um cego guiando um cego. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Eu não quero falar, irmãos, da cura, do acontecimento, do feito, porque Jesus tem poder para fazer isso e muito mais. Esse não é o problema. O problema que eu quero tratar com a igreja é como nós chegamos até Jesus. O que eu quero tratar, irmãos, com a igreja não é que Jesus não tenha poder ou autoridade para fazer aquilo que a gente possa desejar ou até pedir, mas é de como nós chegamos até o Senhor Jesus. Qual é a nossa condição de chegarmos até o Senhor Jesus? Se chegamos, irmãos, sendo conduzidos por alguém, se chegamos, irmãos, pelas nossas próprias forças, nos rastejando até os pés do Senhor Jesus, se alguém leva o Senhor Jesus até aonde nós estamos, que foi o que aconteceu aqui com aquele governante daquela casa, ou se nós saímos gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim ou de nós. Porque, irmãos, durante a nossa vida cristã, durante todo o nosso tempo, irmãos, de evangelho, nós vamos nos deparar com pessoas que ajudam, com pessoas, irmãos, que tentam parar, e com pessoas que nem ajudam, não atrapalha também. Pessoas neutras. Pessoas neutras que se disser assim, rapaz, eu não quero mais ser crente, ele, tampa, até é isso mesmo, não é isso que você quer? Ele não tem a capacidade de dizer, meu irmão, ore, meu irmão, busque em Deus, meu irmão, não é essa a vontade de Deus, meu irmão, não faça dessa forma. Tem aqueles que, quando a gente quer chegar até Jesus, faz como aquela situação daquela mulher. Muitos obstáculos.
muitas situações difíceis, muitos obstáculos para que aquela pessoa para que aquela mulher chegasse até Jesus, e muitas pessoas, irmãos, criam dificuldades, obstáculos para que a gente chegue até Jesus. E tem as pessoas que realmente fazem a diferença. E quando a gente fala, irmão, de pessoas que fazem a diferença, a gente vai para o primeiro tópico aí dessa palavra lida. É claro que na Bíblia nós vamos ter vários outros, irmãos. Mas mediante o que nós estamos propondo aqui para a igreja, nós vamos encontrar as pessoas, irmãos, que levaram o paralítico até Jesus. As pessoas que entenderam que se eles tivessem a disponibilidade, a boa vontade, a força de vontade de pegar aquele homem e levar até onde o Senhor Jesus estava para receber aquilo que ele precisava, ele poderia sair daquela situação que ele estava. Estas são as pessoas, irmãos, que fazem a diferença na vida de alguém. Esse é o tipo de pessoas, irmãos, que pega, coloca no ombro e conduz até o destino. Esse é o tipo de pessoa que Cristo quer que nós venhamos ser. Deus não quer que a gente seja, irmãos, atrapalhadores, pedra de tropeço, pedra no sapato de alguém. E que também Ele não quer que a gente seja o morno, aquela pessoa que não se incomoda, aquela pessoa que tanto faz você servir a Deus como não servir, para Ele tanto faz. Você vir para a igreja como não vir para a igreja, para Ele tanto faz. É aquela coisa, para mim nem fede nem cheira. Se tiver lá tá bom, se tiver aqui tá bom. E quando a gente tem esse comportamento, irmãos, a gente esquece daquilo que Cristo fez lá na cruz. Além de ter feito, irmãos, tudo isso que eu relatei aqui e tudo isso que está relatado na Bíblia, Jesus Cristo subiu em uma cruz. Deixou-se ser crucificado, deixou-se ser humilhado, deixou-se ser maltratado, deixou-se ser cuspido das maiores xingados, irmão, das maiores barbaridades que aqueles homens conheciam naquela época, por conta da vida daquela pessoa, que eu olho para ela e não faço questão da vida dela. Morreu por conta daquela pessoa que eu tento fazer com que ele não venha até a casa de Deus para ouvir aquilo que Deus tem para a vida dele. Nós, irmãos, somos pessoas que somos carentes, dependentes, necessitados de Cristo, mas também, irmãos, nós somos pessoas que precisamos também de pessoas. Nós somos pessoas, irmãos, que dependemos de pessoas. Igreja é dependente de pessoas, claro, em primeira mão é Cristo, dependente de Cristo, mas em segunda mão é de pessoas, são das vidas, é do zelo, do cuidado, do amor, da fraternidade. E pensando nisso, irmãos, eu tomei a liberdade de misturar aqui um pouco dos textos, sair do Novo Testamento lá para o Velho Testamento, porque a história de José, irmãos, é uma história também interessante. Porque falando de gente, irmãos, a gente vai se deparar com todo tipo de gente. Aí você pode se perguntar assim, mas onde? Em casa, fora de casa, na igreja, no trabalho, na escola, não importa. Para a vida de José, a pedra de tropeço foi os seus irmãos ali. Todo mundo sabe, a igreja sabe que José sonhou, José quis compartilhar o seu sonho, a sua experiência com a sua família, e por conta de José querer compartilhar com a sua família aquela experiência de sonho que ele teve, os seus irmãos o odiaram ainda mais.
O seu pai o repreendeu. E por conta desse tipo de situação, José foi vendido como escravo. José foi tirado do seu pai, da sua cidade, da sua terra, e foi morar em um lugar distante, longe dos olhares daqueles que o conheciam. José passou por situações, irmãos, difíceis. José foi escravizado, preso injustamente, caluniado. E a calúnia que foi lançada sobre a vida de José não era uma coisa simples, irmãos, de ser perdoada. Era uma coisa passiva de morte. E Deus, irmãos, na sua infinita misericórdia e amor e cuidado, e Deus, para preservar tudo aquilo que Ele faz, Deus não deixa nada disso acontecer com José. Deus não deixa José cair. Deus não deixa José ser morto. E mais para frente, Deus é quem vai usar José para salvar aquele povo. E dentro daquele povo está os seus irmãos e pai. Às vezes, irmãos, é impossível a gente saber de onde vem aquele que vai tentar nos atrapalhar. Às vezes a gente não consegue identificar quem é que vai tentar nos fazer parar. Às vezes a gente só vai perceber depois que o caso aconteceu, que a história já está pronta, ou que a derrota já chegou. Que nós, irmãos, possamos entender que em todas as histórias, em todos os contextos aqui, irmãos, Jesus ou Deus esteve sempre presente na vida dessas pessoas. E quando Jesus, quando o Espírito de Deus, quando Deus está presente, irmão, na vida de qualquer pessoa, e eu quero destacar bastante isso aqui, porque a gente vê os acontecimentos, irmãos, da Bíblia, e a gente às vezes fica assim, mesmo, meio que boquiaberta, porque é coisa que para a nossa atualidade impossível que venha acontecer. Mas eu chamo a atenção da igreja porque o problema de não acontecer, irmãos, não está naquele que pode fazer. O problema das coisas não acontecerem, o problema de os problemas não terem a solução, das enfermidades não serem curadas, das portas não serem abertas, dos problemas não serem resolvidos, irmãos, não, o problema não está em Deus. O problema não está em Cristo. O problema não está no Espírito Santo. O poder que Deus tinha lá quando chamou Abraão é o mesmo poder que tem hoje, irmãos. Os irmãos conseguem entender? Que o poder que Deus tinha lá no Egito, quando tirou o povo do Egito, é o mesmo poder que Ele tem hoje? Os irmãos conseguem perceber que a mesma autoridade que Ele tinha para dar a Moisés, para fazer o mar se abrir, Ele ainda continua com a mesma autoridade, com o mesmo poder? E onde é que a gente se encaixa diante dessas coisas, irmãos, diante dessas situações? Às vezes, irmãos, é melhor estar padecendo há muitos anos com uma enfermidade, mas ter a fé que aquela mulher teve. Talvez, irmãos, fosse melhor ser um homem doente,
paralítico como aquele homem era, mas ter uma fé suficiente para fazer com que Cristo o colocasse de pé. Porque as nossas vidas, irmãos, está sendo vivida relaxadamente. Os dias estão passando e as coisas acontecendo e a gente, sem prestar atenção, irmão, que Cristo daqui a pouco manda tocar as trombetas. Daqui a pouco o anjo toca a trombeta, irmãos, e daqui a pouco a igreja sobe. E se a gente pudesse relacionar a igreja subir, aconteceu o que aconteceu com esse homem aqui. Receber a cura da enfermidade que ele tinha. A igreja subir é como a vida daquela mulher. Receber a cura que ela precisava receber. Talvez seria também, irmãos, como aqueles 2 cegos que clamavam e clamavam e clamavam a Jesus, gritando: Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi. É como se ele dissesse: olha para nós aqui, olha a nossa situação, nós não queremos mais permanecer do jeito que a gente está, a gente quer te ver, a gente quer enxergar, a gente quer poder fazer as coisas, olha para nós aqui. E nós temos ainda, irmãos, tempo, porque Jesus não veio ainda, porque a igreja ainda está aqui na terra. Nós temos tempo, irmãos, de entendermos, buscar em Deus aquilo que nós precisamos para viver de uma forma que seja agradável a Deus, mas que seja também, irmãos, motivo de grande estima, ou de grande acontecimento, ou de grandes feitos na vida do povo de Deus aqui na terra. Jesus, irmãos, ele fez tanto milagre, mas tanto milagre, curou tanta gente, mas tinha situações, irmãos, que era destacada quando Jesus encontrava alguém com a fé tremenda, como um certo homem que pediu para que ele desse uma palavra. Esse centurião, ele não disse: Jesus, vem comigo. Ele não disse: Jesus, manda alguém. Ou ele também não disse: Jesus, eu vou mandar trazer o meu servo. Ele disse: só precisa uma palavra tua. E isso, irmãos, é o que falta muitas das vezes nas nossas vidas. Entender, irmãos, que a autoridade de Deus, ela não diminuiu. O poder de Deus, ele não diminuiu. Porque parece que as coisas só aconteciam, irmãos, no passado. É como se Deus fosse uma organização, uma estrutura, um tipo de ser que a cada ano que passa ele vai ficando mais fraco. É como se Deus fosse um ser que a cada década, que a cada período, ele vai perdendo as forças, e a gente, para economizar as forças de Deus, a gente não mais pede a Deus com a fé necessária para que as coisas venham a acontecer. Mas eu quero dizer para a igreja que se tem uma coisa, irmãos, que Deus gosta, é quando a gente exerce a nossa fé. Se tem uma coisa, irmãos, que Deus espera, é gente com fé na terra para pedir a Ele. Porque quando Deus se manifesta, irmãos, a glória dele é revelada aqui na terra. Então, todas as vezes que a glória dele é revelada aqui na terra, as pessoas entendem quem é Deus.
Toda atribuição de Deus, irmãos, ela é bem vista, não importa por quem seja. Pode acreditar, pode não acreditar, pode crer, pode não crer, mas as manifestações de Deus, irmãos, elas são, quando elas são visíveis, elas são bem vistas e propagadas. Jesus curava as pessoas, irmãos, e dizia assim: vai, agora não fala para ninguém. Já viu aquele povo fofoqueiro que quando a gente diz um segredo, que diz assim, ó, é só você que pode saber, a língua da pessoa pega fogo e ela não consegue segurar, ela espalha, não tem jeito. Era aquele povo, irmãos. Jesus falava: vai e fica na tua, não fala nada. Oxi. O povo saía gritando, recebia a cura, Jesus me curou, Jesus me curou. As pessoas que recebiam, irmãos, os presentes da parte de Cristo ali naquela situação, eles não estavam se importando com nada, porque somente eles sabiam as dificuldades que eles passavam. A gente às vezes, irmãos, tem um péssimo costume de olhar para a situação alheia e fazer um julgamento. Quem sabia o que aquela mulher sofria era ela. Quem sentia as dores daquele homem deficiente, paralítico, doente, era ele, irmãos. Ele precisou de alguém, de pessoas para o levar até o médico, para o levar até a cura, mas quem sentia as suas dores era ele. Então nós não podemos, irmãos, olhar para o problema de alguém e dizer: isso é essa situação. Vocês lembram do que foi falado aqui alguns dias atrás, o pastor falando sobre Jó? E sabe o que era, irmão? Que os amigos de Jó queriam que Jó confessasse que Jó tinha errado em determinado tempo da sua vida. E nós não podemos, irmãos, cair nesse tipo de contradição. Se você sabe o que você faz, então você tem autoridade. Agora, se eu não sou daquela forma que eu pareço ser, aí é diferente. Se eu não sou daquele formato, daquele estilo que eu faço com que a igreja me veja, aí não vá não, que o caminho aí é mais estreito. Mas os amigos de Jó queriam trazer a ajuda e a solução para a vida de Jó, dizendo para Jó que ele tinha errado, que ele tinha pecado. E os textos, irmãos, são o diálogo extenso daqueles homens, querendo que Jó revivesse tudo, remoesse a sua vida, repensasse, revisse as situações para encontrar uma falha. E nós, irmãos, não podemos ser esse tipo de amigo, e não podemos também aceitar que esse tipo de amizade seja contraditória em nossas vidas. Porque o que Cristo fez, irmãos, a gente só recebeu o benefício, mas quem sabe o sofrimento foi Ele. A gente reclama, porque parece que se não reclamar não está bom. A gente reclama porque faltou o real hoje, sabe que vai ter amanhã, mas reclama. A gente reclama porque o ônibus atrasou, a gente reclama. A gente reclama, saiu tarde de casa, perdeu o horário, perdeu o médico, a gente reclama. E o pior, que é na nossa reclamação, a gente atribui a Deus. Nós não podemos, irmãos, sermos pessoas que não pensam naquilo que Cristo fez,
não considera aquilo que Cristo fez, o sofrimento que ele teve ali naquela cruz. Nós não podemos ser esse tipo de pessoa, que olhamos para a cruz e achamos que... Já viu aquelas pessoas ingratas, irmãos, que você faz tudo por ela e naquele momento difícil a pessoa olha para você e diz assim: fez porque quis, eu não pedi. Fez porque quis. Muitas das vezes nós estamos nos comportando assim com Cristo. A gente olha para a cruz e pensa, não fala, mas pensa, eu não pedi. Porque as nossas ações, irmãos, demonstram as nossas atitudes, que o sacrifício de Cristo lá na cruz parece que eu não precisava. Parece que se Cristo não tivesse morrido na cruz, eu estava tranquilo também. A minha liberdade de ter minha comunhão com Deus ia ser também fácil. Mas não pense desse jeito, irmãos. O preço pago para que eu estivesse aqui e para que você estivesse aí, para que a humanidade tivesse a liberdade, para que mesmo aquele que mata, mesmo aquele que rouba, mesmo aquele que mentem, mesmo aquele que faz tudo de errado, tenha a liberdade de um dia se arrepender. Se não fosse o que Cristo fez, irmãos, lá na cruz por nós, irmãos, a passagem nossa, irmãos, mediante a falta de entendimento que nós temos de quem é Deus, de quem é Cristo, é quase certeza, irmãos, que não seria para ir para o céu. Então nós precisamos voltar, não às nossas raízes, mas às raízes do verdadeiro evangelho, irmãos. Para que as pessoas aí fora vejam quem Cristo é em nós. Nós não precisamos viver o evangelho para as pessoas nos ver. Nós precisamos que as pessoas vejam Cristo em nós. O que Cristo fez nas nossas vidas, o que Cristo faz nas nossas vidas. E é por isso, irmãos, que nós precisamos ter as nossas vidas voltadas para a vontade de Deus, para que as pessoas aí fora possam querer estar perto de nós por conta daquilo que Cristo é em nossas vidas. Nós não precisamos louvar bonito porque é bonito cantar bonito. A gente precisa cantar bonito, entendendo que aquilo que nós estamos fazendo está agradando a Deus. E uma vez agradando a Deus, uma vez Deus recebendo esse louvor, as pessoas que pararem e observarem e virem ao culto vão ser tocadas. Não porque nós estamos aqui em cima, é porque as nossas vidas estão sendo agradável a Deus. E quando uma coisa é agradável, o ambiente é agradável. Quando a vida é agradável, o ambiente é agradável. Se a vida dos crentes na igreja é agradável a Deus, a igreja é agradável. Se a vida do marido em casa, ou da mulher ou dos filhos é agradável a Deus, o ambiente de casa é agradável. O ambiente do trabalho é agradável, o ambiente da escola é agradável. E isso, irmãos, não nos isenta de passar por situação difícil, de jeito nenhum. Quanto mais agradável a Deus, mais problemas nós teremos. Sabe quando é que a gente não tem problema? Quando a gente agrada ao mundo. Aí nós estamos isentos de problemas. Mas quando a gente agrada a Deus, irmãos, o miserável do diabo vai, Jó vivendo tranquilo, de boa, com sua família, e vai o miserável lá diante de Deus apontar, para pedir que Jó, para acusar, para dizer que a vida de Jó é boa daquele jeito, porque Jó sabe que tem a proteção de Deus. Estava boa. E isso, irmãos, a gente às vezes, a gente se distrai e deixa passar desapercebido. E nós precisamos ter cuidado, irmãos. Cuidado. Cuidado.
Cuidado para que a gente não esteja vivendo no Evangelho achando que estamos vivendo em santidade, que estamos fazendo o que é agradável a Deus, porque eu canto, porque pela misericórdia de Deus a gente lê um versículo da Bíblia. Cuidado. Os dias estão se findando. Cuidado. Cristo já se disponibilizou. Já morreu. Já nos deu o bilhete de pegar a carruagem e de ir para o céu. Mas nós, irmãos, não podemos desperdiçar, jogar no mato, rasgar esse bilhete. Porque quando a carruagem passar, só sobe quem apresentar esse bilhete. Só sobe, irmãos, quem apresentar a marca do sangue de Cristo. Então que Deus abençoe a vida de vocês, que essa palavra, irmãos, possa penetrar no seu coração, na sua mente, que você possa refletir, leia a palavra, leia esses textos, que vocês vão poder entender melhor a palavra dessa noite, e que Deus abençoe a todos vocês. Eu agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus. A palavra está com